Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, breve. O texto que a gente vai ler é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, um verso apenas, é o versículo 17. Amém? Versículo 17. No final dessa ministração, a gente vai estar orando, por alguns pedidos específicos, e inclusive se você tiver algum pedido, você pode, quando estiver chegando no final da oração, da ministração, colocar lá, aqui no seu comentário, e a gente vai estar colocando isso diante de Deus também, ok? Mas o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Meus irmãos, sobre o momento que estamos vivendo, a orientação dos pastores aos irmãos tem sido essa: orem. Orem nas suas casas. Já que você não pode estar na igreja, não pode se reunir na igreja por conta do momento, orem em suas casas. Mas, apesar dessa ser a orientação, nós sabemos, infelizmente, que a oração não é uma prática sistemática da igreja contemporânea ou da igreja da nossa geração. Alguns estudiosos, fazendo análise da igreja de todos os tempos, vão dizer, inclusive, que a nossa geração é a geração que menos investe ou gasta tempo em oração. Nós oramos pouco, a nossa oração ora muito pouco. E a gente sabe que quando nós oramos pouco ou não oramos nada, nós acabamos por ter dificuldade com isso. Porque, como nós praticamos pouco, nós não sabemos como fazer efetivamente. É claro, é o Espírito quem vai nos ensinar a orar. Mas até para o Espírito nos levar, nos ensinar a orar, nós precisamos nos colocar à disposição para estar efetivamente orando. A falta de oração, nesse sentido, é um problema. Spurgeon disse certa vez o seguinte: se nós formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. E eu acredito que não há outra forma de ter comunhão com Deus senão pela oração. Logo, se eu não oro, segundo a frase de Spurgeon, eu não tenho comunhão com Deus. E se eu não tenho comunhão com Deus, eu sou fraco em tudo. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu terei dificuldade para lidar com as lidas da vida, inclusive o momento que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que é tempo de intensificar o nosso clamor. É tempo de intensificarmos a vida de oração. Quem ora, ou quem já orava, ore mais. E quem não orava, comece a orar. Eu acredito que o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está ensinando isso aos Tessalonicenses, quando, em compartilhando diversas recomendações, a partir do verso 12, exorta os cristãos, não apenas de Tessalônica, mas de todos os tempos, a uma vida toda de oração. E eu repito o que o verso 17 diz: orai sem cessar. Paulo está falando não apenas para os cristãos do seu tempo, mas para os cristãos de todo o tempo. Orem
orem sem cessar, orem ininterruptamente, ok? Orem. Para além do texto lido, eu gostaria de pensar sobre a importância de oração, né? Com base em pelo menos 2 textos das Escrituras, para nós vermos como o apóstolo Paulo estava correto em exortar os irmãos de Tessalônica à oração constante, e como esse conselho de Paulo é importante para nós também. Vamos refletir sobre a importância da oração em 2 textos, para ver como o que Paulo está falando é importante, inclusive para o contexto ou para o tempo que nós estamos vivendo. O primeiro texto que eu quero observar com vocês está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 13. Ok? A oração é importante porque ela promove, porque ela gera comunhão com Deus. E aí a gente lembra de novo da frase do Spurgeon, entende? A oração ela é importante porque ela gera comunhão com Deus. E isso é tão verdade que em Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 13, Jesus fala sobre isso e ensina sobre isso. Eu vou ler o texto. O texto diz que é Jesus ensinando a orar. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a ele, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a ele. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que essa oração ensinada por Jesus nos ensina acerca da importância da oração, né? É que ela gera uma comunhão intensa. Primeira parte da oração, a partir do versículo 6, Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta. Isso denota intimidade. E intimidade extrema é no secreto do seu quarto, em silêncio, com toda a sua atenção voltada para Deus. Porque a oração não é apenas uma fala. A oração não é uma reza. O que é uma reza? Uma reza são repetições. O dicionário traduz, né, reza como repetições. A oração é um diálogo, é interação. Um diálogo é um ambiente onde você fala, mas você ouve também. Sobre a oração, entra no teu quarto, num secreto, num ambiente de intimidade entre você e Deus. E nesse ambiente, só de você estar diante do Senhor, você acaba sendo edificado. Porque o versículo 8 diz que nesse ambiente, quando você fala com Deus em secreto, quando você se torna íntimo dele, quando você desfruta dessa intimidade com ele, o versículo 8 diz que o vosso Pai, com quem você está interagindo, ele conhece inclusive o que você necessita antes de pedir. De modo que esse ambiente de oração proposto por Jesus é um ambiente onde você vai desfrutar mais dele. E você não vai se preocupar efetivamente com a sua necessidade. Você não vai precisar gastar muito tempo falando com ele sobre a sua necessidade. Por quê? Porque ele, aquele com quem você está se relacionando intimamente, conhece aquilo que efetivamente você precisa. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Por que Paulo está falando isso? Porque Jesus nos mostra que na oração nós temos intimidade com ele.
E na intimidade com Ele, Ele contempla as nossas necessidades, antes mesmo de falarmos, antes mesmo de pedirmos a Ele. E aí, na sequência do texto, a partir do versículo 9, há o guia de oração, né? Então, nós temos aí, no versículo 9 ao versículo 10, por exemplo, exaltação. Quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que a sua vontade seja feita na terra também e também no céu, assim na terra como é feita no céu. A canção que nós cantamos iniciando a nossa reunião de oração fala sobre isso, entende? Então, no secreto, diante dele, nós começamos adorando, nós começamos, né, nesse ambiente de exaltação. E aí no versículo 11, nós podemos expor a nossa necessidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dentro de uma oração longa, essa exposição de necessidade ela é curta. Por quê? Porque Ele conhece todas as nossas necessidades. E aí no versículo 12, algo que é importante: perdoa as nossas ofensas, confissão de pecado. Nós sabemos que os nossos pecados nos afastam de Deus e inclusive, impede que as nossas orações sejam ouvidas por Ele. Por isso, todas as vezes que chegarmos diante dEle em oração, uma das coisas que nós precisamos fazer é confessar os nossos pecados. Toda vez que acessarmos ao Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados. E ainda, versículo 13, pedir a Ele que nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Entende? Então, essa oração que gera intimidade, é uma oração interessante. Olha o que o texto diz: entra no teu quarto, vá para um ambiente secreto e comece a sua relação de intimidade com Deus, que esse Deus com quem você está se relacionando vai te conduzir a uma dinâmica de oração maravilhosa. Eu não sei orar, eu não estou acostumado a orar, eu nem sei como é que eu faço, estou acostumado só a receber a oração do pastor na igreja, ou da irmã ou do irmão. É tempo de você, na sua casa, buscar a Deus de verdade, e parar de ficar só, eu estou orando, eu vou orar, eu estou orando, eu vou orar. Não, ore de verdade. Pastor, mas eu não sei como é que faz. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, e o Senhor, através do Espírito de Deus, vai te conduzir. É isso que nós temos em Mateus capítulo 6. Então, uma sugestão a você, que talvez não tenha ainda vontade de orar, é que você ore até que a vontade surja. Alguém disse isso. Ore até que você tenha vontade de orar, porque orar é um desafio mesmo, irmãos. Mas comece orando a palavra, por exemplo. Você pode sim orar o Pai Nosso. Você pode orar o Salmo 23, o Salmo 91, mas é importante que você inicie o seu momento de oração. É importante que você inicie esse momento de prática de oração. Leve em consideração esses caminhos que está aqui em Mateus capítulo 6. Tome nota. Escolha um lugar para ficar exclusivamente com o Senhor. Lembre-se que Ele conhece todas as suas necessidades. Em qualquer oração, irmãos, exalte, confesse, peça por suas necessidades e livramento, e termine sempre exaltando ao Senhor, porque esse é o modelo deixado por Jesus, para desfrutarmos de um relacionamento legal com Ele, através da oração. Entende? Orai sem cessar, é o texto que nós lemos no início da nossa fala. Orai sem cessar. Como eu faço isso? Ou por que eu tenho que orar sem cessar? Nós estamos pensando aqui sobre a importância da oração. Ela é tão importante que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 sobre ela. Fala da comunhão, da intimidade, nos dá o caminho para isso. Então ore mesmo, ore, meu irmão, ore. Não brinque, o momento está complicado, o momento é difícil. Não é apenas crise na área da saúde, é crise econômica, é crise conjugal, é o problema que o mundo está enfrentando. E aí nós estamos de mãos atadas, nós não podemos fazer muitas coisas do ponto de vista, da esfera humana falando, mas nós podemos orar.
E nós acreditamos que Deus tem poder para mudar essa situação através da oração. E na verdade, quando eu digo que nós não podemos fazer muita coisa, eu digo apenas no aspecto humano. Mas no aspecto espiritual nós podemos fazer aquilo que precisa ser feito de fato, de verdade. Por isso, ore, irmão. Ore por você, por sua casa, por sua família, mas ore mesmo. Você está assistindo agora? Ore. Depois você para, gaste um tempo com Deus em oração. Deus pode mover, meu irmão, a sua vida e tudo aquilo que está ao redor da sua vida através da oração. Orai sem cessar. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Ore por você mesmo, porque isso gera intimidade com Deus. Mas eu queria pensar ainda sobre a importância da oração pelo outro. Entende? Nós chamamos isso de intercessão. E aí eu queria pensar sobre outro texto, para a gente ver como é importante isso. Nós cremos na palavra de Deus, irmãos. Nós cremos na Bíblia. Pedro estava preso em Atos capítulo 12. Pedro estava preso porque pregava o Evangelho. E aí, versículo 5 de Atos capítulo 12, diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava com insistência em seu favor. Eu digo, ore por você, mas eu digo, ore pelos outros. Ore por pessoas que você sabe que precisa de uma intervenção divina. Por que está falando isso, pastor? Porque o texto que nós lemos está nos mostrando uma igreja que está orando por Pedro, que está orando por alguém, que está intercedendo por alguém. A condição em que o irmão Pedro se encontrava era desfavorável. Versículo 1 ao versículo 4 diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja. Matou a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram o dia dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocaram Pedro na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendiam apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E ao versículo 6 diz que quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemados, com 2 correntes, e os sentinelas aguardavam a prisão diante da porta. Olha o contexto em que se encontra o nosso irmão Pedro, irmão. Olha a situação em que Pedro está. E a igreja ficou sabendo disso. E o que a igreja fez? Ah, tadinho de Pedro, eu vou chorar por Pedro, coitado do Pedro, ai meu Deus, o que será de Pedro? A igreja ficou lamentando? Não, irmãos. O texto diz no versículo 12 que a igreja começou, no versículo 5, que a igreja começou a orar a Deus com insistência em favor de Pedro. Entende? A situação de Pedro era conhecida por esses irmãos, por isso a igreja orava a Deus e fazia isso com insistência. E a resposta da intercessão sempre é extraordinária. E aí a gente lê do versículo 7 ao versículo 11 o seguinte: e de repente, depois que a igreja começou a orar, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca a tua roupa, e a calça, e sandália. E ele fez assim, e disse mais: põe a tua capa e me segue. Ao sair, Pedro seguiu sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo, que era real, porque ele estava pensando que era uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles, e saíram, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou. Então
Caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Olha o que Pedro diz: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Porque Deus enviou o anjo e livrou a Pedro? Versículo 5, porque a igreja orava a Deus insistentemente pela vida de Pedro, meu irmão. Porque Pedro percebeu que Deus enviou o anjo para libertá-lo. Versículo 5, porque a igreja orava insistentemente, suplicava. Tiago 5,16 diz para orarmos uns pelos outros, para que eles sejam curados. E diz ainda que a súplica do justo é muito eficaz. Ora, irmãos, esses textos estão na Bíblia. Será que esses textos valem a pena para os irmãos nesse contexto? Não, irmãos. Esse texto é atual. Entende? Não adianta sabermos da necessidade dos irmãos e ficarmos lamentando. Nós temos que colocar nossa fé em ação. Nós temos que clamar, nós temos que orar, meu irmão. Nós temos que viver a palavra. Havendo necessidade de fato, havendo clamor, Deus responde de forma extraordinária, meu irmão. Nós precisamos, como igreja, levar a intercessão muito a sério. Há muitas igrejas que têm ministério específico de intercessão, isso é bom, mas todos devem entrar, meu irmão, nesse negócio. Todos devem atentar para isso. Com certeza, a oração da igreja em favor de Pedro foi o que livrou dessa prisão. E que livramento extraordinário, querido. Deus, através da oração, continua libertando. Deus, através da oração, continua curando. Deus, através da oração, continua salvando vidas. Deus, através da oração, continua restaurando casamentos. Deus, através da oração, continua restaurando famílias inteiras. Deus, através da oração, continua transformando vidas e fazendo coisas extraordinárias. E o que isso tem a ver com o momento que nós estamos atravessando, pastor? A intercessão precisa ser levada a sério no nosso contexto, irmãos. Tantas pessoas, tantos tipos de situações, tantos tipos de crises. Nosso Deus não mudou. Ele continua respondendo a oração do seu povo com provisão. Entende? Ele continua respondendo a oração do seu povo com provisão, irmão. Nós temos que orar, que clamar. Nós temos que buscar a face do Senhor. Se você tem visto o momento que a nação está atravessando e se isso te incomoda, comece a orar, mas orar de verdade, intensamente, como diz o versículo 5 do capítulo 12 de Atos. Pelas pessoas, pelo Brasil, pelo presidente, pelas autoridades constituídas. Comece a orar, meu irmão. Pelos governadores, pelos prefeitos, pelas pessoas que estão enfermas. Comece a orar. Se você conhece alguém que tem falado com você, ou se tem chegado a você a notícia de alguém que está enfermo, ou com qualquer outro tipo de crise, comece a orar, comece a falar com Deus. Viva o Evangelho, viva a palavra do Senhor, meu irmão. Pedro recebeu um grande livramento, por quê? Porque ele era amado de Deus. Porque ele era especial. Ele era amado de Deus, ele era especial, assim como eu e você somos, irmãos. Mas no texto que lemos, ele recebeu o livramento de Deus porque a igreja começou a orar. A oração é importante, porque ela é o único caminho para a comunhão com Deus, como nós vimos em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. E ainda, a oração intercessória é importante, porque através dela, Deus move sobre a vida do outro. Olha o que diz o versículo 13 e versículo 14 de Atos 12, que é o texto que a gente tem pensado hoje. Quando Pedro, versículo 12, depois de refletir sobre muitas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marco, onde muitas pessoas estavam reunidas e orando por ele. Quando ele bateu na porta do pátio,
uma criada chamada Rude saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu a porta por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão, meu irmão. Imagine que coisa maravilhosa. Eles estão orando por alguém que estava na prisão. Deus ouviu a oração, libertou Pedro. De repente a porta bate e quando eles vão abrir, o que eles veem? A resposta da oração deles. Aleluia. A resposta da oração deles. Que maravilha, irmãos. Como é bom nós vermos a resposta das nossas orações. Mas não tem como você ver a resposta daquilo que você não tem clamado, não tem pedido. Entende? Ela viu e se alegrou. Eu quero desafiar você, querido, a orar. Orar pelo nosso país, mas não só pelo nosso país, orar por nossa nação. Para que, de repente, a nossa oração seja interrompida pela boa notícia de que Deus nos ouviu e nos abençoou. De que Deus ouviu a igreja e libertou o país e as nações de todas as situações negativas que essa enfermidade tem gerado, irmão. Entende? Eu quero desafiar você a orar para que eu e você sejamos surpreendidos de fato com boas notícias em nome de Jesus.